Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje é o dia delas, das mulheres aqui no Pampa Debates, onde eu volto à minha insignificância frente às nossas damas aqui presentes, estrelas do Pampa Debates às quartas-feiras, que andamos infringindo o regulamento, não realizando em função dos candidatos eleitos, e já tantos passaram por aqui, eu acho que a grande maioria já passou por aqui. Hoje estamos recebendo mais uma eleita. Pena que a Mônica Leão ficou ali nos 13 mil votos, Mônica. Mas eu estou tão feliz que terminou o período que não podia mais falar. É a monossauro. Olha, que coisa horrível. É a mistura de Mônica com Bolsonaro. Não, ele disse que primeiro ele me chama de coronela, depois Mas não é? Bolso o quê? O que eu sou? Monossauro. Pois é, mas eu não consegui fazer a campanha para o Bolsonaro no primeiro turno. Eu não pude subir no palanque, eu não pude abrir a minha manifestação, garimpar votos, segurar a bandeira, porque o meu partido estava coligado com o Centrão. Tu era Moniquinho no primeiro turno. Então eu calei. No primeiro turno era Moniquinho. Eu calei e votei nele, claro, né? Porque meu voto não teria a menor possibilidade. Mas 13 mil votos é voto, né? Eu fiquei muito feliz que eu aumentei a minha votação em Porto Alegre. Mas já posso falar? Ou só um oi? Agora pode falar. Não, Por que eu quero saber se elas vão dar oi. Não, eu quero explicar. Não, cada um faz o seu programa, depois começa Eu quero explicar exatamente isso. Desde o início, quando houve uma reunião do partido em Porto Alegre, que o presidente do partido progressista em Porto Alegre, ele indicou 2 vereadores para que concorressem. Quem é o presidente? Kevin Krieger, para que concorressem a deputado estadual. O estadual é o nosso Celso Bernardo. Eu falei, eu me posicionei, eu sou contra isso. Nós não temos volume, nós não temos condições, a gente diria no popular, né? Nós não temos gordura para ter 2 vereadores candidatos por Porto Alegre. E também os suplentes de vereadores trabalharam para candidatos a deputado estadual. Então vejam vocês, a soma dos meus votos, com a soma do candidato Ricardo Gomes, com a soma dos votos dos suplentes que trabalharam para candidatos a deputado estadual do interior, daria um deputado estadual por Porto Alegre. Mas essa forma de fazer política, né, colocando dois candidatos, prejudicou o projeto de Porto Alegre. Como Luiz Carlos Reis, aderiu logo ao Bolsonaro e adeus, Chico. Na próxima encarnação eu vou vir menos certinha, assim, eu sofro com isso. O Reis se definiu de cara, independente das indicações de Celso Bernardo, de Ana Amélia Helena. Eu vou te dizer, eu gostaria de ter esse desprendimento de poder descumprir regras, assim, com muita tranquilidade. Mas era de se esperar que tu tivesse uma votação aliada ao Bolsonaro, bem maior do que tivesse, já até pelas tradições como coronela que tu és, né? Mas é verdade. Comandante, coronel, estou bem, né? Mas, por outro lado, eu estou muito feliz. Tu é a única coronel que não se elegeu? A única coronel. Coronel, major, não, a comandante capitão. Nádia também não se elegeu. A comandante também não se elegeu? Nós tivemos, a comandante Nádia, nós não conseguimos vitória nas urnas. Mas, por outro lado, eu estou muito feliz, porque a minha votação em Porto Alegre aumentou e o meu projeto de ser presidente da Câmara, a primeira vez que uma mulher da direita progressista será presidente da Câmara, ele continua. Maria João Raup, a nossa diretora da TAP. Olá, Paulo Sérgio. Lotando a Europa aí, né? Agora tem uns amigos meus que viajaram aí para a Europa, felizes da vida, foram de TAP. É uma dádiva, eu repito, ter a TAP aqui. Delícia. Estar nos lá é uma delícia. de Porto Alegre, nos colocando na Europa. É verdade, faz toda a diferença. Só quem já viajou, só quem sabe o que é esse voo, o conforto que é entrar em Porto Alegre e descer em Lisboa, independente de ficar lá ou continuar, mas é uma delícia, é maravilhoso e vale cada Eu fiquei hora. sabendo hoje que comprar passagem em Paris para Porto Alegre via TAP é mais barato que comprar em Londres.
Depende do mercado. Assim, ó, o que as companhias fazem? Elas prospectam mercados. Então, por exemplo, o mercado que eu atendo, a área de comercial que está sob minha responsabilidade. É hoje no Brasil o terceiro mercado de venda à Europa. Né? A gente perde para São Paulo, que é um mundo, né, e que tem uma certa concentração, e perdemos por muito pouco para o Rio de Janeiro. O terceiro mercado Europa é a área de Rio Grande do Sul e Santa Catarina que eu atendo. Então, dentro disso, as companhias prospectam este mercado, veem quais são os destinos diretos e, a partir disso, os que mais são vendidos são aqueles que têm melhores condições de comercialização. E isso passa por essa questão. Londres faz isso, a Inglaterra faz isso em relação aos mercados de América e Paris a mesma coisa. E vamos saudar uma deputada eleita, né, pelo PRB, lá da nossa Serra Gaúcha, de Farroupilha. Aliás, estão nos assistindo aí o general José Carlos Denardi e o nosso querido Fernando Luquezzi. Os dois já combinaram, será um nome de rua lá em Farroupilha. Só não pode se encontrar, eles querem ser paralelos, nunca se cruzar. Já estão combinados, quando morrer querem ser nome de rua. Né? Vamos ver se o prefeito da época vai ser de direita para topar esses dois direitistas que nós temos aí. Mas é um prazer, Fran Somenzi, recebê-la aqui do alto dos seus 15.404 votos aí. Parabéns aí pela votação e é uma satisfação ver mais uma deputada da Serra chegando à Assembleia Legislativa do Estado. Parabéns. Obrigada pelo convite, é um prazer a gente poder estar aqui conversando um pouquinho e contar um pouquinho dessa nossa trajetória, né? É a primeira vez que eu me filiei a um partido, a primeira vez que eu concorri a um cargo e tive a graça, né, de ser eleita e acredito muito que tem uma missão muito grande para ajudar o nosso governador, o Eduardo Leite, a fazermos o Estado brilhar novamente e ter esperança de crescimento. A senhora é farmacêutica, né? Sou farmacêutica de formação, isso. E não atua só em Farroupilha, não? Não, eu tenho farmácia em Bento Gonçalves, isso, há 17 anos e há 11 anos em Farroupilha. E por intermédio do meu marido se tornar prefeito, tive a oportunidade, dentro da política, de desenvolver um trabalho, um projeto dentro da minha área. O qual foi o que eu levei na minha campanha e foi o que eu mostrei para o Rio Grande do Sul que a gente poderia levar ele adiante e precisaria desta oportunidade, né, para a gente lançar esse projeto no nosso estado como pioneiro em logística reversa de medicamento no nosso Brasil. Oh, que maravilha! E a sua votação foi concentrada lá na Serra? Em Farroupilha. Isso, a gente fez... Bento, Caxias. Fiz 10.800 votos em Farroupilha. Saiu quase eleita de Farroupilha, né? É verdade. Oh, maravilha. Então, isso é a aceitação da administração do seu marido, porque se ele vai mal, ninguém vai votar na Flana. Com certeza, acredito muito nisso, mas fiz meu trabalho também independente, né? Sim. Assumi o gabinete de primeira-dama. É fundamental a sua competência. Né? Também, senão, ninguém vota, né? A gente assumiu o gabinete, meu trabalho sempre foi voluntário, sempre consegui ter todas as entidades, associações, a sociedade sempre trabalhando comigo. E tivemos sempre um resultado muito positivo em todas as nossas ações. Então, acredito que foi gratidão da população mesmo em respeito ao meu trabalho. Pô, parabéns, hein? Obrigada. E conte com a gente aí, antes da Assembleia e depois, quando assumir a Assembleia lá em fevereiro, né? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. A posse é muito longe da posse de governador, é um mês depois. Depois, né? Acho que organiza a casa. Aliás, a data de posse de governador, de presidente da República é um horror, 1º de janeiro. Prefeito também. Prefeito também. Antigamente era março, né? Que era muito tempo, a eleição era 15 de novembro e março a posse, né? Anteciparam a eleição para outubro, mas anteciparam mais de 2 meses para a posse em janeiro. E ficou num dia horroroso, né? Convenhamos. Eu acho até que o ideal seria elegeu 30 dias de transição e já assume, né? Porque eu também tempo muito também tempo. É complicado, né? A gente sabe que é complicado, verdade, né? O pessoal que está saindo, né? Mas será que a formação de gabinete, escolha de pessoas, por exemplo, em nível nacional, será Maria que João, isso também não é muito pouco tempo? Terminar o preâmbulo de todas, depois nós vamos nesses questionamentos. Até a doutora Daniela, prazer tê-la aqui. Tudo bem, prazer. Praticamente toda semana com a gente aqui, né, no Momento Saúde. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada. Estamos encerrando hoje o Outubro Rosa. Né? Encerrando o Outubro Rosa. Então saem as mulheres, entram os homens agora. Agora, novembro é o Novembro Azul, né? É a conscientização quanto ao câncer de próstata. Mas será que é bem homens. azul mesmo?
Olha... Depois de ontem? Bom, depois de ontem, eu nem vou me manifestar, porque assim, Sim. ontem, não sei, tive uma... Cheguei em casa na hora que estava assim, estava na rua, estava vendo, acompanhando o jogo no celular, disse, não vou ficar vendo o jogo do adversário, né? Mas cheguei em casa, vou ligar a televisão. Foi sentar no sofá. E aí, não foi o antes, foi o primeiro gol do River. Mas enfim, é o jogo, é a vida, né? Vamos ver aqui só quantos colorados tem aqui? Eu sou gremista. Uma colorada, 2 coloradas e 3 gremistas. Mas um silêncio sepulcral ontem. Assim, na rua não se ouvia nem um passarinho. Mas no Beira-Rio, a Maria João vai contar depois que ela foi ao show do Roger Waters e eu achei que estaria meia boca, né, porque não fui, né, até gostaria de ter ido, mas ela já contou aqui antes que foi muito bom o show, depois ela conta. Então, foi um sofrimento na arena e a felicidade no Beira-Rio, não pela vitória do Inter, pelo show, né? E nós temos aqui a nossa Michele Castro Fortes, advogada, né? Prazer tê-la aqui. Está bem plural o programa hoje, em termos de profissões aqui, né? Isso aí. Exatamente. Temos uma coronela, médica. Mas ficou feliz com a Castelo Branco de volta, né? Claro, parabéns. A coronela conseguiu isso. Parabéns. É uma satisfação estar aqui, ainda mais compondo essa mesa por tão brilhantes mulheres, né? Vamos ver então, né, de alguma forma para agregar um pouco, né? Trazendo um pouquinho da minha experiência como advogada. Agora vai dar uma renovada no Conselho da OAB, né? Ontem o Alfonsinho aqui, depois de 3 ou 4 gestões, o Alfonsinho já disse que pediu para não ser mais conselheiro, né? Não está saindo para abrir espaço para os novos, né? Então tem uma eleição que vem aí. Cláudio Lamarck ia sair no fim do ano, deve assumir um presidente com raiz aqui no Rio Grande do Sul, que é o Santa Cruz, né? Que a família é aqui do Rio Grande do Sul, ele foi criado no Bonfim. Não, a OAB, principalmente nas suas subseções... E o Breyer continua aqui. Principalmente nas suas subseções, né, que são do interior, já tem mostrado muito um lado mais jovem, né? Então tem apostado, né, em novas pessoas para representar, enfim, né? E é uma entidade que precisa, né, ser muito bem representada, porque afinal de contas, né, nós somos auxiliares da justiça, né? E nem sempre temos o respeito, né? Até às vezes dos próprios tribunais, né? Que nós merecemos, né? Então, é bom. E quase tivemos uma mulher de vice do Bolsonaro, né? É verdade. Arranhou lá, ainda bem, né? Eu prefiro o general, nada contra as mulheres. Nada contra as mulheres. Mas ela fez 4 milhões foi muito e não bem, sei quantos votos lá. Como é o nome dela? Janaína Pascoal. Ela escolheu. Foi a mais votada. Ao voz de Dilma Rousseff. Mais votada. Sabor irresistível e qualidade que não surpreende mais. Aí estão as linguiças e salsichões dos Alimentos Castro. Uma empresa que foi fundada em 1960 em Pelotas. Está lá vendendo para todo o Rio Grande do Sul e Brasil. Aqui você encontra, viu, Mônica, em toda a rede Zafari. Espetacular. Provem a minhonzinha da Castro, a calabresa, a campeira da Castro, espetaculares. Aliás, não tem embutido melhor que o do frigorífico Castro. O Cremers informa. Quer fazer esse comercial para nós do Cremers? Pode fazer. Tá bom. Tá bom, doutor Daniel, o comercial é seu. Então tá. O Cremers informa. Novembro Azul é um movimento mundial que busca conscientizar a respeito da saúde masculina e do câncer de próstata. É o segundo mais comum entre os homens, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. A campanha ela tem o objetivo de romper preconceitos e principalmente de alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Cremers, estado de alerta pela saúde. Puxa, Não foi bem, hein? Olha. Não faço mais aqui. Olha aqui, ó. Mas ela tem um jeito daquelas locutoras americanas. Ah, né? tá bom. Aliás, amanhã o presidente do Cremers estará aqui conosco. Tá? Vamos então, ver, tem coisas aí para mudar com o novo governo agora, com os médicos. E com o novo Cremers também, né? Sob a presidência dele. Maria João, tu queres fazer o comercial da nossa Vinhos do Mundo? Está aí à tua disposição, já que vamos falar também dos vinhos de Portugal. Também. Então faça. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo.
importando de Mendonça, Vale de Conchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões, os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e novo mundo, em uma loja Vinhos do Mundo. Avenida Cristóvão Colombo, número 1493, Getúlio Vargas, número 1135 e Alípio César, número 203. Tu falasse Tejo aí com mais ênfase, vai dar mágoa nos outros. Mas desculpa. O Tejo. Mas é Tejo ou é mais Tejo? forte que eu. Porque a minha família, meus avós são lá do Alentejo. E tem É o Alentejo, Tejo ou Tejo? é o Tejo. Tejo, a pronúncia certa. É o Tejo. Então eu sempre e tu falei, tens o Alentejo. Porque eu vi ele falar em e Tejo. tu tens o Ribatejo. O que é o Ribatejo? Acima do Tejo. E o Alentejo, que vai além do Tejo. É o que divide. São duas províncias e duas regiões. Ali depois da ponte é o que já? Da ponte Vasco da Gama. Da Vasco da Gama nós temos... Tu ultrapassa a Vasco da Gama, tu tá... Alcochete é a primeira. Depois nós temos Montijo, onde inclusive falam em fazer um novo aeroporto, porque o aeroporto de Lisboa já está no limite do atendimento. São as duas cidades satélites de Lisboa, da Grande Sabe Lisboa, com que quem estão eu lá. jantei ali depois daquela ponte Vasco da Gama, que tu faz a volta com o Filipão, que nos levou lá, também eu e o Milton Machado. Que maravilha. A gente deu a volta. Naquele Tá, voo inaugural mas da TAP. lá Naquele no- voo inaugural da TAP. Sim. Aí nós fomos dia- jantar, a gente deu a volta. 13 de junho de 2011. Deixa eu ver quanto tempo faz, hein? 13 de junho E sabe de com quem é que nós 2011. jantamos lá? Ah, Um ex-premier português, que faleceu agora recentemente. Mário Soares. Mário Soares. Que era Imaginei. um homem que Mas vocês foram gostava ao muito de Porto Alcochete. Alegre. Ali é Alcochete, eu não sei. Ali é um restaurante Vocês à beira do rio. atravessaram a ponte. Atravessamos a Sim, ponte, tu sim. vai lá, a gente volta e vem pela margem do rio. Ele é quase embaixo da ponte esse restaurante. E assim, ó, Água batendo ali no exato, e há uma grande, assim, é uma área de observação de pássaros e é uma área de recolha de mariscos. Ali tem áreas alagadiças onde tem uma série de mariscos e que são utilizados depois na gastronomia. E ele deixou lá a esposa nova dele, acho que era namorada na época, e veio para nossa mesa. E a gente ficou preocupado que ela estava sozinha. Não, deixa ela lá. Ele estava contando histórias aqui que ele viveu em Porto Alegre, né? Ele tinha em lugares de pouco uma de relação não fino trato. política muito forte com Porto Alegre, até em função do próprio... Do Brizola. Exato. Do próprio Brizola. Mas, obviamente, nós temos que falar em política. Né? O PRB esteve aqui com o Leite, com o Eduardo Leite, né? Com a composição do Eduardo Leite, e nacionalmente. Nacionalmente, o PRB teve com Alckmin, Com Alckmin no primeiro no turno. primeiro turno. E no segundo turno, obviamente, Bolsonaro. com Bolsonaro. Na minha andança, até por não ser da política, eu tive muitas pessoas me implorando para apoiar Bolsonaro. E foi a posição que eu tomei, que talvez, né, tu respeitou um pouquinho mais a questão partidária. Aliás, ele teve 3 vezes nessa bancada aqui com a gente, hein? Em entrevista aqui, o Bolsonaro, aqui teve o General Mourão também. Não que Aliás, se aproximaram, foi aqui no programa. Tu contou. Há 3 anos atrás, o Bolsonaro disse, eu peguei a gravação que está no YouTube, se vocês quiserem olhar, bota lá Bolsonaro no Pampa Debates, bota Mourão no Pampa Debates. O Bolsonaro disse aqui, depois de ter sido elogiado pelo General Mourão, disse aqui, ele falou 2 anos, era 3 anos, daqui a 2 anos, esperem, o Mourão vai estar comigo em Brasília. Estou falando em 2015. Em 2015. E deu certo. E deu certo. Então, a gente fez uma campanha de mostrar nosso trabalho e de querer fazer um pouquinho diferente da política, mostrando um projeto, né, real que existe. E nessa caminhada as pessoas foram, né, me pedindo, mães que perderam filhas assassinadas, onde a pessoa está hoje numa prisão, mas que ela acha que daqui a pouquinho vai estar solta. Essa questão da justiça mesmo, e que ele deu essa esperança para a gente como cidadãos, né? Então, me fez, desde o início, apoiá-lo, né? Não abrir voto, não usei isso de sensacionalismo, tá? Para ganhar voto. Não usou dele uma bengala. Não fiz isso, mas quando questionada e quando próxima das pessoas, a gente tomou essa atitude por entender esse anseio da população, e se a gente se propôs a estar defendendo e, na verdade, representando uma parte da população, a gente entendeu que era o caminho que dava mais esperança. Não era a pessoa que, dentro de todos os candidatos, mais me representava,
mas a gente precisa ver o que é real e o que é o ideal, né? Eu quero pegar a experiência da Maria João na Europa, especialmente em Portugal que viveu uma ditadura com Salazar, né? E a mais longa, inclusive, A da mais Europa. longa, né? Exato. Depois tivemos a Revolução dos Cravos, né? Tivemos uma mudança de posição, mas a direita, a extrema-direita, nunca mais voltou a comandar Portugal. Extrema-direita ainda não. E assim, eu tenho até dificuldades a em tua impressão, reconhecê-la. se o Bolsonaro te parece extrema-direita ou é apenas um direitista? O posicionamento dele em alguns assuntos de uma forma muito radical e muito exacerbada leva a isso. E eu voltei de Portugal há 2 semanas. E assim, as pessoas, quando têm receio em relação ao Brasil, é exatamente disso que chega, de uma identificação do Bolsonaro com uma extrema-direita. Eu não acho que ele seja, sinceramente, mas isso é minha percepção pessoal. Eu não tenho essa impressão, mas é um receio que a Europa tem, em geral, de que isso, no Brasil, no contexto político e econômico que nós temos agora, que isso paulatinamente leve para uma identificação mais à direita e principalmente o grande receio é que essa identificação se faça nos moldes de uma pseudo-ditadura. Isso é um receio efetivo que a Europa tem em relação a isso. Posso perguntar? Não, eu quero fazer uma consideração também. Não, o que eu Pode fazer. um pouco impressionada Depois da Mônica. com essas posições, e hoje aconteceu na Câmara Municipal a manifestação, inclusive, de um vereador Roberto Robaina, do PSOL, que colocou adjetivos, né, eu diria assim, na pessoa do Bolsonaro, dos piores possíveis, né? Mas eu fico muito impressionada porque nós temos que levantar o ocorrido. Tá? Nós não podemos escapar daquilo que aconteceu no Brasil, corrupção. Tá? Houve desvio de dinheiro por um partido, tá? Inclusive não só corrupção, coisas mal explicadas até hoje, como a morte daquele prefeito Celso Daniel de Santo André. Então, nós não temos opção... Mas a morte do PC Farias até hoje não foi explicado. Que aí foi na direita. Né? São 2 movimentos de crimes na direita e na esquerda, por corrupção. Os 2 aconteceram fazendo uma limpeza de possíveis testemunhas. Vamos só colocar nesse fato, quando as pessoas... De arquivo, claro, né? queima de arquivo. O termo que eu queria encontrar isso. O prefeito também, é o que dizem, né? Nós colocando os pingos nos is, nós vamos ter aqui a corrupção, desvio de dinheiro, um partido que governou para si durante 13 anos. Não, para si não. Ele governou para o PMDB, governou para o PP, para o teu partido, governou para o PTB. Não. Houve sim houve uma aliança no crime. Exatamente, aliança, mas o comando era de um ícone para eles. Por exemplo, os vereadores sobem na tribuna e acham que o Lula poderia ser candidato. Quer dizer, não importa se o cara é corrupto, se roubou, basta ser PT. Mas não importa o que eles achem, né? O que eu quero te fazer a pergunta é o seguinte: lá, entendeu? Por onde tu tem andado, não existe essa conscientização de que nós vivemos... Antes da Maria João falar, vamos ouvir a observação da Daniela Cornélio. Não, eu quero falar em relação ao Bolsonaro. Eu acho assim que as coisas que se falam, elas têm que ser colocadas num contexto. Então, assim, tem declarações dele, vou pegar o exemplo de homossexual, tá? Uma declaração que ele deu lá em 1990 e poucos. O contexto era totalmente diferente de agora. Parece que eu estou enxergando meu pai. Era assim, tu via... se eu ver 2 gays se beijando na rua, eu vou lá e vou dar uns tapas neles, enfim. Então, assim, hoje, em 2018, é óbvio que tu não falaria isso. As pessoas começaram a aceitar, evoluiu. A gente evoluiu. Enfim, então eu acho que tu não pode pegar uma coisa que foi falada 20 anos atrás e colocar em 2018. Né? Então, eu acho que a gente evoluiu muito em todos os aspectos
com todas as diferenças e com tolerância e aceitação, e que maravilha que a gente vive isso hoje, mas eu acho que a imprensa pegou, assim, falas e aí criou, sabe, aquela coisa que tanto tu repete, que tu colou essa imagem nele. Ele não é. Goebbels. Ele não é esse monstro, a verdade é essa, só que assim, as pessoas não querem ouvir. Vamos me desculpar agora. O esquerdista, ele tá fechado. Ele usou isso para submergir na... Para promoção. Ele foi um marqueteiro, ele usou tudo isso como marketing. Por exemplo, né? Que também é errado. Ele está pagando por isso, porque ele usou isso para se promover. Sim. Ele usou. Eu votei no Bolsonaro, gosto do Bolsonaro, esteve aqui uma pessoa... Bom, tem uma família de milico, né, obviamente, mas... por enquanto o Bolsonaro ainda é uma ilha de incertezas. A gente sabe que ele vai forte na questão da segurança, né? É o métier dele e teve N bandeiras que é o clamor da população. Teve N bandeiras desse tipo que acabaram prejudicando. Mas se ele não tivesse tido essas bandeiras, ele chegaria ao momento que chegou à presidência da República? Isso que eu pergunto. Não chegaria. Não chegaria. Mas aí nós não marcaria. Não, vamos então agora deixar ela responder. Nós vamos passar também pro Collor. Assim, né? Também? Na época, o Collor usava aquele caçador de marajás, quer dizer... Mas aí tudo também marketing. Como o Moro, eu tô me lembrando do Jânio com a vassourinha. Também tem isso, né? A gente verdade, bem colocado. Tem o Jânio com a vassourinha. Eu acho que esse é o receio, talvez. O que acontece? Assim, ó, eu respondo pelo que eu observo. Eu não tenho competência formal para fazer essa análise. Mas do que eu vejo é assim, eu concordo contigo, mas o que o exterior também valoriza é o seguinte: havia corrupção, sempre houve no Brasil. E, digamos assim, os países têm essa noção de que nós temos um problema endêmico de corrupção. Nós temos com... eu vou te perguntar se isso é herança. Eu vou te perguntar se isso é herança. Não vamos entrar nisso. Já falei, vou repetir. 200 anos depois ainda não resolvemos. A culpa não é de quem trouxe, a culpa é de quem não aprendeu a driblar, né? Por amor de Deus. Mas vamos voltar. Assim, ó, o que acontece? Os países de Europa olham, não se esqueçam também que o contexto de Europa, embora agora esteja caminhando para uma exacerbação de direita e às vezes até de extrema, sempre foram países historicamente socialistas, que fizeram uma construção de uma proteção social bastante grande. Então, quando eles olham nesse viés, o que eles veem? Eles veem corrupção, sim, que sempre existiu no Brasil e eles têm essa percepção, mas eles veem que no governo, a despeito de haver a corrupção, começou a se punir. E esse é o grande asset digamos assim, que os governos de esquerda mais recentes no Brasil levam para fora. Houve investigação, permitiu-se a condução de investigações e punições dentro da Polícia Federal e no Judiciário, a despeito de que exatamente aquele promotor, quer dizer, que promoveu dessa corrupção para financiamento dessa estrutura de poder, estivesse exatamente no comando. Então, o que eles olham? Eles olham, bom, ok, a corrupção sempre houve, ela pode agora estar mais profissionalizada, mas ela sempre foi endêmica no Brasil, e nós sabemos que isso é verdade, mas houve punição em moldes que antigamente não se via no Brasil. Isso é fato. Do Sérgio Moro. A partir do Sérgio Moro, mas em outros momentos, por exemplo, no FHC nós tínhamos CPIs que não iam adiante. Quem entregou tudo, porque na época não tinha delação premiada, aliás, quem sancionou foi o Roberto Jefferson. Aliás, quem sancionou a delação premiada foi a própria Dilma, né? Foi a própria Dilma, ela que criou a própria Câmara. O temor é esse, é que há um movimento também de punição e, exatamente pelo que a gente estava falando do Bolsonaro aqui, ele emblematicamente, caricatamente, ele apresenta essa versão dele ditatorial. Mas eu te diria que o clamor da população, neste momento, frente a tanta corrupção, a tanto desvio,
é de comandantes, de governantes decentes, honestos. É que, isso que todos os acontecimentos levaram à figura dele, né? Porque ele fazia o discurso que toda a Inclusive, sociedade houve quem estava votasse fazendo. nele, não por ele, mas pelo voto de protesto de que eu não quero aquilo. O Então, o que mais antipetismo, o Exatamente, antipetismo o mais encontrou um grande líder. Vamos ouvir a doutora Michele, senão ela vai ficar aqui. Só aprendendo. Tu vê, advogada, olha aqui, ó. Temos administradora aqui, temos a farmacêutica, hoje deputada eleita, temos vereadora aqui, com a larga bagagem legislativa, temos uma médica e justamente a advogada que está mais quieta. Está observando, Estou está observando observando. primeiro. Quando ela chegou, eu disse, olha, vai roubar a cena, que mais vai falar. Mas tem oportunidade ainda. Não, eu atuei muitos anos na área criminal, né? E depois eu passei até, digamos assim, por acasos, né, do destino, acabei indo para essa parte do Tribunal de Contas do Estado, né, um grande algoz aí dos gestores públicos, né. E então, essa questão agora, trazida com essas eleições do Bolsonaro, eu acho que foi o próprio PT que acabou criando esse monstro. É monstro, tu considera? Não. Não, É uma figura Não. de linguagem, não Uma faz figura- não, mas não, eu tenho que uma perguntar. figura- Não, vou deixar passar o monstro, não. Criou Eu não sei se ela acredita em monstro. Não. Criou um monstro no sentido assim, eles que fizeram todo esse clamor público vir à tona. O antipetismo. O antipetismo. Né? Então foram anos e anos. Graças a Deus, né, nós temos instituições fortes ainda no Brasil, né? Nós tivemos uma figura, né, emblemática como o Sérgio Moro, né, que a despeito de colocar a própria segurança pessoal e da família em risco, né? Exposição. E eu falo isso porque na verdade eu sou filha de um procurador de justiça aposentado, que há 20, 25 anos atrás, era perseguido justamente... Como é o nome do teu pai? Sérgio Fortes. Sérgio Fortes, pô, parabéns. Grande figura, pô, parabéns. Sérgio Fortes. Então, assim... Do tempo de Paulo Olímpio Gomes de Souza. Exatamente. Que era o procurador-geral. Exatamente. Né? E meu pai... Pô, parabéns, professor. Figura muito querida e altamente representativa aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. E ele, assim, para fazer uma colocação rápida, ele é de um tempo, por exemplo, do Ministério Público ainda muito fragilizado. Né? É verdade. A Constituição de 88, que fortaleceu... Exatamente. Né? Por uns até o MP era considerado o quarto poder. Né? Não é? Mas assim... Hoje né? Hoje, mas a questão, assim, até quando o meu pai encabeçou... Tinha que ser forte. Literalmente. Quando o pai começou aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, que ele chefiava as promotorias criminais e encabeçar alguns movimentos, né, na época muita corrupção dentro da Polícia Civil, né, de outras instituições, acabou gerando uma perseguição muito grande. Né? É verdade. E é a perseguição que a gente ainda vê Nós hoje. acompanhamos essa quadra da vida. E não tinha o apoio, né, que se tem hoje. Por exemplo, hoje um Sérgio Moro, né, ele tem o apoio da população, né, na época não havia o apoio nem do próprio Ministério Público. Que não se sabia, as redes sociais e a tecnologia, hoje em dia, no minuto. Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje as instituições estão muito fortes, né, tendo em vista há 30 anos atrás, quando, né, do advento da Constituição Federal. Então, aliás, a fortaleza do Ministério Público deve muito ao Ibsen, foi no gabinete dele que foi construído toda essa força que o Ministério Público ganhou na Constituição. Sim, ajudou a forjar todo. Sim. E então essa questão, assim, quando eu me referi à questão, né, de o PT criar este monstro, na verdade é o seguinte: quanto mais eles tentavam atacar, mais eles fortaleciam a figura do Bolsonaro. Alimentavam o monstro, né? Uma vacina, né, doutora? Então, assim, é complicado, sabe? Mas como é que tu enxergas aí, depois desse monstro, eu quero saber como é que tu enxergas o Bolsonaro? Eu votei no Bolsonaro. Sim, mas como é que enxergas ele? Eu enxergo assim, eu acho que as pessoas até, às vezes, por falta de informação... Sim. Né? A informação, infelizmente, não chega a todos, né? De uma maneira mais completa.
acabam mistificando muito a figura dele. Né? Então, eu acho que é uma pessoa, é uma esperança, esperamos dias melhores, né? E eu acredito, sinceramente, que tudo que tentaram, né, imputar a figura dele, ditadura, isso, aquilo, coisas mais, né? Fortaleceu. E eu acredito Era tudo que o povo queria. A greve dos caminhoneiros sancionou o Bolsonaro. Imagina uma greve, que se imagina a greve de trabalhadores, né? E era, né? Aí chegava o pessoal do Exército, cantava o hino nacional, apresentava a bandeira do Brasil, batia o continência. E gritando Bolsonaro presidente. Necessidade isso de liderança com disciplina. É aquilo que nem o PT percebeu isso aí. Não, e outra coisa, eu acho que ele usou muito a simplicidade. Então, assim, ele não é aquele político engravatado longe das pessoas. Tu vê que as gravações dele, ele chegava a ter uma bandeira do Brasil com fita tape, vocês viram atrás? Sim. Eu cheguei, né? Teve uma coisa que ele gravou com o varal estendido, ele passando manteiga. Então, assim, ele está próximo das pessoas. Foi exatamente isso que tu falaste, porque além do que ele... Quando ele se deparou com a vitória, em vez de dar uma coletiva, ele fez uma gravação cabe o seguinte, então. Para as redes Agora, sociais. Agora cabe a pergunta, ele é popular? Ele, né? Porque ele não tinha, ele é popular ou populista na visão ele é popular. das nossas colegas? Ele é mito. Ele é popular? Neste momento, eu acho que ele é ambos. Ele é popular, mas ele tem um viés populista mas também. Sabe qual é a diferença do popular e populista? Eu gostaria de falar sobre isso. O popular, o político popular, é aquele que não se blinda, é aquele que fala com o gari da rua, assim como vai falar com o mais alto empresário. Ele tem na essência dele. Carisma, e as pessoas se identificam e se sentem representadas. Ele fala até errado, ele fala de maneira coloquial, que as pessoas entendem, ele não fala difícil. Eu vou pegar um exemplo de um general, Emílio Garrastazu Médici. O Médici ia para o estádio com o radinho dele. No jogo do Grêmio, aqui, que ele ia muito, com o João Leitão de Abreu, e no seu Fluminense no Rio, sempre com o radinho aqui ouvindo o jogo. Aí diziam que aquilo era populismo. Não, ele sempre usou, desde aluno do Colégio Militar, Escola Preparatória de Cadentes, ele foi o mesmo cara, usando o mesmo radinho. Isso é ser popular, é natural dele isso. O Figueiredo não era popular ou populista? O Figueiredo, cansei de ver o Figueiredo na Expo Inter, não tinha segurança, o Figueiredo descia da abertura da Expo Inter e ia para o meio do povo, não queria saber de segurança. Se tinha que descer lá do palácio, lá em Santa Catarina, e brigar soco com os estudantes, ele brigava. Mas esse coisa, Paulo Sérgio, ele não tinha nada de nós populista. Temos aqui uma médica que pode dar uma resposta, que foi uma das coisas que mais me deixou triste com o que a imprensa fez para destruir a imagem dele, porque houve muito isso. Olha, eu sou jornalista, eu quero falar aqui que tiveram momentos muito complicados para quem é da imprensa. Eu fiquei constrangida. Vamos lá, doutora. Qual foi a cirurgia que ele fez? Não foi uma cirurgia gravíssima. Eu quero que fale para os telespectadores. O que a gente ouvia? Assistia muitas vezes. Que não saiu sangue, então não foi nada. A imprensa dizendo que não, ele não estava indo porque ele estava aproveitando, ele não sabia o que ia falar, ele não tinha conhecimento, então ele ia ficar em casa. Não é verdade. Ele fez uma cirurgia muito seríssima. Grave, muito séria. Eu tenho médicos na família, ele tinha uma bolsa. Ele tem ainda. Ele tem ainda. Não, ele tem a bolsa. Favor, é para até refazer Não, uma cirurgia grave, ele pegou vasos, né? Então ele teve que cortar uma parte do intestino fora. Então, justamente para cicatrizar, se coloca a bolsa de colostomia, para não ter, para tu impedir o trânsito ali cicatrizar. Então, agora, alguns meses depois, ele vai refazer, aí faz uma cirurgia para refazer o trânsito intestinal. Mas tu imagina tu sair com uma bolsinha, realmente, tem cheiro, tudo, e assim, o próprio cansaço. A gente viu que ele ficou extremamente abatido, tu via assim que ele estava branco. Eu estava olhando aqui a Sofia, a última vez que ele esteve aqui, em 2015, comparando com ele hoje. É outra figura. Não, e outra coisa, assim, ele poderia ter ido muito mal. Quando ele fez aquela segunda cirurgia no Einstein para fazer uma drenagem, que formou uma fístula. Então, isso aí são cirurgias que podem complicar muito, muito. Atenção, cooperado Unicred, doutora Mônica Leal.
A antecipação do 13º é vantagem para você e para a sua empresa. Assim você quita o salário dos seus colaboradores e também resolve despesas de final de ano, evitando descapitalização e alterações no fluxo de caixa. Converse com o seu gerente Unicred e faça uma simulação. É a Unicred cooperando com você. E vamos agora ao quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Aliás, é o primeiro momento de saúde que ele faz aqui no novo cenário. O nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Bienal do Mercosul, dono da Vinícola Laurentia, né? E André Riedo. Avô do Daniel. E um ótimo chefe. Um ótimo chefe? Excelente. Então anuncie ele agora, doutora Daniela. Então agora vamos ao ponto final. Não, mas é que está escrito ali, ó. Mas tu vai anunciar quem? Tu acha que ele é o ponto final? Pois é, é o que está lendo ali. Quem é então que vem agora no ar? O nosso quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de lançar um desafio aos meus colegas médicos. Nós médicos sabemos quais os fatores mais associados às mortes em nosso estado. Para as doenças do coração e das artérias, que matam 30% dos gaúchos, os principais são a pressão alta, o cigarro, a obesidade, o diabetes, o sedentarismo e o colesterol alto. Para o câncer, responsável por 20% de nossas mortes, temos de evitar o cigarro, o álcool em excesso, a obesidade, o sedentarismo, a exposição exagerada ao sol e as dietas ricas em gordura. Nas mulheres, temos de prevenir o câncer de mama com a mamografia, que é feita a partir dos 40 anos. Fazer o citopatológico do colo uterino nas mulheres com vida sexual ativa e vacinar as meninas de 8 a 12 anos contra o HPV. Nos homens, temos que fazer o toque retal e medir o PSA a partir dos 50 anos. Para ambos os sexos, temos de prevenir o câncer do intestino fazendo a colonoscopia a partir dos 50 anos. Essas ações reduzem muito as mortes por câncer. Outra lição muito importante é evitar as mortes violentas no trânsito ou por agressão entre pessoas, que chegam a 10% do total das mortes em nosso estado. E isso se faz ficando longe do álcool, combatendo as drogas e aderindo à educação no trânsito e direção defensiva. Com essas medidas, podemos reduzir as mortes do coração e artérias, as mortes por câncer e as mortes violentas, e assim atacamos de frente 2 de cada 3 mortes no Rio Grande do Sul. Que oportunidade preciosa, não? Vamos combinar o seguinte: cada vez que você atender um paciente ou qualquer pessoa, independente do motivo da consulta ou por qual porta o paciente chega ao sistema de saúde, você vai me prometer que perguntará ao paciente se ele mediu recentemente a pressão arterial, se dosou o açúcar e o colesterol no sangue e vai repassar os outros itens que eu acabo de mencionar. Se houver algum deles que ainda não foi discutido, você vai recomendar ao paciente que faça como foi combinado. Na minha experiência, essa conversa não toma mais do que 5 minutos de uma consulta. E você se sentirá um médico melhor e uma pessoa muito mais solidária. Afinal, não há nada mais maravilhoso do que salvar a vida de alguém. Pô, parabéns, doutor Gilberto Schwartzman. Agora a doutora Daniela é incrível, né? Depois que ele entrou, disse, não, quando ele fala, quando o meu chefe fala, é o ponto final, ninguém mais fala, né? É verdade. Não, ele falou super bem. Muito bem. Como sempre, né? Pampa Debates, onde está o debate? Só tem um lado aí, e assim não dá. O Elias de Sapucaí. Aliás, eu quero te dizer, Elias, que eu não sabia qual era a posição ideológica de ninguém aqui. Você sabia que a doutora Michele aqui votou no Bolsonaro? Eu sabia, não? Não sabia. Sei da Mônica aqui, que é bolsonarista. Tá na cara. Milica aí. Boa noite, Paulo Sérgio. Que bancada linda. Parabéns a todas. Só não estou entendendo achar que o Bolsonaro não é extrema-direita. Está dizendo aqui o Camargo. Não, mas nós sabemos que é e ficamos muito felizes. Eu fico muito feliz. Mas tu acha que ele é extrema-direita ou é? Eu acho que ele é direita radical e é isso que tem que ser mesmo. Está uma baderna nesse país. Olha aqui, ó. Ordem e progresso, assunto de disciplina. Sem disciplina, nada prospera. Vamos lá. Professores apanhando de alunos. Que isso? Na minha época, quando um professor entrava, o maior respeito. Hoje em dia, se canta o hino nacional,
com um rapazinho tirado na cadeira no celular. Chega, né? Paulo Sérgio, os teus olhos brilham quando falas no Verde Oliva. José Cipione de São Leopoldo, um grande abraço. Sou fã de carteirinha do programa. Eu brilho com a ordem e disciplina, não é com a cor. Com a ordem e com disciplina. Onde tem ordem, tem... E não sou direito, eu sou direito, né? Vou usar uma expressão aqui do Luiz Pereira Lima, né? Luiz Pereira Lima diz, eu não sou direito, eu sou direito. Então, mas a esquerda também prega ordem e disciplina. A extrema esquerda também. Como é que é em Cuba, por exemplo? Tu não pode sair da linha. Da linha deles. Não, da linha dele, mas então estou dizendo, não é uma coisa só da direita. A esquerda também. O Paulo Dipp aqui está contra mim, o Paulo Dipp. Por que você não deixa os convidados falar? Mas até Mas que hoje ele falar. no Dia das Mulheres... Eu até cobrei da Michele, que não está falando, Michele. Exatamente. Obrigado pela força, Paulo Dipp. Né? Eu estou dando chance para ele, não estou deixando falar, porque lendo aqui os nossos telespectadores, que tem espaço aqui também, voz e vez. Paulo Sérgio, bela bancada, os ministros escolhidos estão todos envolvidos em propinas, são réus confessos, e agora, está dizendo o Remy Henrique, quem está envolvido aqui? Qual é o ministro? O da NASA, por exemplo, que vai ser nunca foi o astronauta. O general Heleno está envolvido em alguma coisa? Os ministros escolhidos pelo nosso o Heleno, presidente. O Paulo Guedes está envolvido? Não, o general Heleno... Em relação às especulações que existem, uma, na realidade só tem um até agora, que foi oficialmente, né? Esse da tecnologia, o astronauta é um super currículo. Então, e ele está cotando, eu não sei, tinha ouvido em relação à saúde, que ele ia convidar o do Hospital de Barretos, né? O Hospital do Câncer. Mas não sei. Eles têm duas pessoas, não disseram quem era a outra. Eu ouvi isso também, mas ainda não está confirmado. Mas se for, é uma pessoa super preparada da área, enfim. Mônica, não votei em ti porque Porto Alegre precisa de ti como vereadora. A Carla de Ipanema. Carla, sabe que essa tua declaração me deixa muito feliz, mas eu quero te dizer que várias pessoas me disseram isso. Que na Câmara, inclusive, funcionários... Eles diziam, mas a gente quer que a senhora fique aqui como presidente. Então, realmente, é uma situação muito delicada. Fico feliz, mas poderia ter ido lá para a Assembleia também. Agora, nossa deputada eleita, a Fran Somenzi, eu quero lhe dizer o seguinte. Tem tantas coisas que eu esperava que fosse acontecer e que não vão acontecer com o Bolsonaro. Primeiro, acabar com o Bolsa Família. Só o trabalho aumenta a dignidade do homem. Eu quero trabalho para todo mundo e não benemerência. O jogo, liberação do jogo, é o país que mais se joga no Brasil, só se joga no governo. Tá? Então não vamos ter jogo da iniciativa privada, porque o avanço da igreja é o que está dizendo aqui o Luiz de Viamão. Paulo, com a vitória do Bolsonaro, a igreja se fortaleceu. Será que revogaram certos avanços contrários à ordem natural? Então, a questão do aborto também não vai acontecer. Então tem tantas coisas que a gente esperava de um candidato de direita que não vão acontecer. Justamente porque tem movimentos casados com ele que puxam ele para o outro lado. Essa que é a grande verdade. E o movimento da igreja é o principal deles. Ou ele vai desgostar os evangélicos? Exatamente, não só da igreja. Né? A gente não tem essa total liberdade, né? Então ele acaba ficando amarrado. É complicado, tem são assuntos polêmicos, né? A questão do aborto mesmo é difícil, né? Eu tenho o meu marido que é ginecologista e obstetra e que tem casos, e tinha casos onde a indicação era, né, interromper por uma formação ou por outras situações, e mesmo assim tu fica amarrado dentro de uma legislação. E mesmo assim, eu vou dizer, se eu sou plantonista, eu não ia ser obrigada a fazer aborto. Claro. Eu não ia me sentir, imagina fazer um procedimento e tirar um ser vivo ali de dentro, ver se mexendo. Eu não faria, Nunca tive que passar por um caso de fazer um aborto induzido por estupro, enfim, isso nunca chegou em mim. Chegou casos, assim, de abortamento que aconteceu e a gente tem que fazer, porque eu sou ginecologista também, de ter que fazer uma curetagem, mas assim, o procedimento já tu induzir uma morte, assim, eu não sei como é que seria num serviço público
com relação à ética de cada profissional, sabe? É uma coisa bem... É um assunto muito delicado. Mas eu não acho que um presidente, com a caneta dele, ele tem como resolver isso. Ele vai ter que ter e não é apoio. O que nós estamos querendo. Olha, sinceramente... Ele não pode dar um canetaço e dizer, eu não quero. Eu quero o básico necessário, eu quero segurança, eu quero saúde e eu quero educação. Se o presidente concorda com isso ou com aquilo, sinceramente, olha, no momento, nós estamos no fim do túnel, tá? A situação é tão grave nessa questão de segurança que tem toque de recolher, tá? E, gente, vocês já imaginaram locais aonde existe o toque de recolher? As pessoas têm que entrar para dentro de casa porque quem manda, tá? É um poder... Na verdade, paralelo. Né? Então, assim, está se mandando dos presídios também, se mandando matar. Olha, eu não quero saber se é contra ou a favor a gay, se é a favor ao aborto. Eu quero que faça o básico necessário. Paulo Sérgio, diga para a Mônica e lembre ela que quem tem mais políticos envolvidos na Lava Jato é o partido dela, o PP. Ione Luz está dizendo, depois um ponto final. Quem aparelhou a Polícia Federal, quem deu liberdade de ação à Polícia Federal, que governo foi? Foi o Lula e a Dilma. Isso é verdade. O Tarso fez muito pela polícia, pela independência da Polícia Federal. Isso tem que reconhecer. Nós vamos agora com um Gimo, qualidade comprovada ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutora Michele Castro Fortes, filha de Sérgio Fortes. Parabéns, eu fiquei mais fã teu aí, sabendo que tu és filha do nosso grande procurador aí. Parabéns, seu ponto final. Obrigada. Então, foi um prazer participar, né, com essas mulheres. Né, cada uma na sua área, né, acabam dignificando sua profissão, né, e é bom ver também outras pessoas, às vezes, essa vontade de mudança, né, esperança para um futuro melhor para o nosso país que está tão necessitado. E aqui está o seu jeton, ó, cidreira, flores e frutas, chá branco com frutas cítricas e camomila, o seu chazinho com adoçante aqui. Claro. Tá? E a bolsinha depois para ir para a praia, né? Sim. Eu até fico imaginando, o Luiz Pereira Lima leva aqui com os cosméticos dele, indo para a praia, uma bolsinha dessa, transparente. Muito Aliás, é lá de Pelotas também, viu? O Chá Sanitas foi criado lá em 1931, hoje é do grupo de Média de Faro, da Panvel. Da Panvel, do nosso amigo Júlio Motim, seu concorrente, hein? Verdade. Pô, o Júlio Motim que se cuide, né? A deputada lá vai fazer sérias concorrências, 2 farmácias, né? Tem 2 farmácias. 2 farmácias, uma em Bento e outra em Farroupilha. Isso. Hoje Te cuida, Júlio Motim. É assim Te que cuida. começa. Seu ponto final, doutora Daniela Cornélio. Bom, meu ponto final pode ser 2. Pode? Bem rapidinho. Não, eu quero dizer o seguinte... Já aconteceu, que foi do Gilberto Schwartz. Não, eu quero dizer, com relação à saúde, a gente está terminando, então, esse mês, o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização com relação ao câncer de mama, mas é importante que a gente permaneça com isso durante o ano inteiro, né? A gente tem que prevenir a nossa saúde o ano inteiro. O Dr. Gilberto falou agora na fala dele, a gente tem que combater a obesidade, fazer exercício físico, diminuir a ingesta de gorduras, maneirar no álcool, tá? Então, isso são tudo fatores que a gente pode fazer para mudar o nosso destino, né, em relação ao câncer, e a gente também tem que fazer os exames de rastreamento. É muito importante as mulheres, a partir dos 40 anos, fazer anualmente a mamografia. E o meu outro ponto final, eu queria falar em relação à política, que eu acho que independente se o teu candidato foi eleito ou não, a gente tem que olhar para frente agora. Porque o meu candidato também talvez não tenha sido eleito nas eleições passadas, e no dia seguinte eu estava trabalhando, enfim, torcendo para que realmente melhorasse. E, na verdade, a gente não pode dizer que a esquerda é ruim, que a direita é boa, ou vice-versa. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado que pode melhorar. Então, acho que a gente tem que olhar para frente, tentar fazer um Brasil melhor, fazer a nossa parte também, não esperar, até ele disse isso na fala dele, né? Menos Estado e mais cidadão. Enfim, a gente também tem que fazer a nossa parte com relação a tudo para o Brasil ser um país melhor. Então, acho que não já partir de um movimento assim de rejeição, né, e de já ser contra e antagonista sem nem esperar que as coisas possam melhorar. Isso eu acho muito ruim. Erva doce, morango,
cidreira, e já que a senhora votou no Bolsonaro, vou lhe dar chá verde. Chá verde, tá bom. Chá verde aqui. Muito obrigada. Quando terminar, vai na Panvel ou no Zafari e compra. Não, é bom mesmo. Não vou, muito não bom vou chá. dar mais. Muito bom chá. Tô brincando. Mônica Leal, seu ponto final. Eu tenho 3 pontos. 3 porque é uma senhora chamada Ione me provocou e eu preciso dar uma resposta. Eu queria dizer para ela que quem me conhece sabe muito Ione bem. Luz. Ione Luz, que não importa se é do meu partido, seja de que sigla for, se é corrupto, se cometeu uma ilegalidade, tem que ser punido, exemplarmente punido e expulso do partido. Tá? Essa tem sido a minha fala durante todo o tempo. Eu queria mandar um abraço para Josefa Sorrando, moradora do Centro Histórico, que assiste o programa, para o José Francisco e a Dona Lira, que é a costureira do bairro, Rubem Berta, que são moradores. E queria fazer um registro aqui que no dia 3 de novembro, nós vamos comemorar os 126 anos da Guarda Municipal, que é a guarda mais antiga do Brasil e que faz um excelente trabalho no governo Marquesan. Olha só, consegui elogiar alguma coisa do governo Marquesan, isso é ótimo. E está na base aliada, hein? Mas o que não é certo, não é certo, né? Não importa se eu sou governo ou não sou. Eu quero aqui elogiar a Guarda Municipal. Mas ele ainda te destacando nos eventos em que eu vi. Beijinho, tudo mais. Ótimo, mas acontece que a gente tem que ter coerência naquilo que faz. Ele anda fazendo agrado. Que é correto, a gente, Mônica Leal. aqui na Guarda Municipal, parabéns ao governo Marquesan. E gurias, quero dizer que eu adorei participar do programa sob o comando do nosso âncora, que faz, né, os questionamentos e também provoca umas polêmicas aqui. Só não vai falar em kit comigo, né? Que o teu kit de chá está aqui. Eu adorei, muito obrigada. Aí tem um verde também para Tem, vou tomar Mas tem outros diferenciados. A maior parte da população votou no Bolsonaro por causa da segurança. Não dá mais para aguentar. Se ele resolver a segurança, todos dirão que valeu o voto. Mônica Leal, muitíssimo obrigado por restaurar a nossa Castelo Branco. Rogério Bertoli, de Porto Alegre. É isso aí. Maria João Halpe, seu ponto final. Então, eu vou pegar um pouquinho do que a doutora falou e eu acho que é exatamente isso. A gente polarizou de uma maneira tão exacerbada que parece que somos diferentes países. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco e precisamos agora ter consciência de que tem que dar certo. Tem que funcionar, porque é a nossa vida. E se esse barco afundar, afundamos todos e morremos afogados nele. Então, assim, todas as posições tiveram espaço, inclusive algumas mais espaço do que outras, e não realizaram, não tiveram sucesso nisso. Então, vamos apoiar dentro daquilo que é possível. Se discordamos, temos todas as ferramentas para discordar também, mas assim, vamos fazer o nosso trabalho de cidadão, vamos fiscalizar, mas também vamos ser sérios, vamos ser corretos, não vamos cobrar punição para coisas que nós, no particular e no pequeno, também fazemos errado. Vamos ter postura e talvez dessa maneira a gente consiga realmente chegar lá. E vamos ter esperança e fé de que ele está disposto a fazer um bom trabalho. Se não fizer, a gente tem todas as ferramentas institucionais ainda para combater isso e fazê-lo retomar ou trocar. Acho que é isso, acho que é por aí. O Guilherme Curila lá lhe mandou da Admed de Far lá. Muito obrigada, eu agradeço, que adoro meu chazinho. Está fazendo aqui o Rafael Fonseca uma pergunta sobre o governador Eduardo Leite. Não sei, pergunta para ele, nem me interessa essas coisas. Quando encontrar ele em Cruz Alta, aí pergunta para ele. Ele vai a Cruz Alta, né? O seu ponto final. Nossa deputada eleita, parabéns de novo pela votação. A François Mendes aí, parabéns. Obrigada pela oportunidade, por fazer parte dessa mesa. Como eu disse no início, é minha primeira experiência na política e quero fazer a diferença sim, quero deixar um recado para a nossa região da Serra e para o Rio Grande do Sul, que temos um projeto real, um projeto maravilhoso que foi o que me motivou a colocar meu nome à disposição na política e a gente sabe que não é simples, está aqui uma vereadora, né? A gente se priva de muita coisa, a gente coloca a nossa família numa exposição muito grande,
mas dizer que a política me fez entender de que a gente pode fazer diferente, pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, agradecer essa oportunidade e dizer que Rio Grande do Sul pode contar comigo, vou estar à frente das pessoas sempre, mas motivada também em acreditar que o nosso novo governador, Eduardo Leite, vai fazer diferente e a gente vai fazer esse Rio Grande do Sul dar orgulho para o nosso país. E o seu chás aqui para levar, para tomar com seu esposo, para acalmar depois das eleições agora. Certo. Obrigada. Um abraço a ele, nosso prefeito lá de Farroupilha. E tenho certeza que o José Carlos Denardi, nosso general, ex-comandante militar do Sul, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Conjuntas, lá de Brasília, e o Fernando Luquezzi está nos assistindo aí, nobres farroupilhenses. Né? Um grande abraço para o general Denardi, que é meu eleitor. Para isso, bate continência para ele, Monique? Bato continência para ele, sou então fã bate dele. Continência para ele. Pessoal, já votei no PT e após todos esses desvios, nunca mais. Porém, fui obrigado a votar neste tal Bolsonaro para barrar esses corruptos do PT. Mas daí a ter orgulho desse voto ou defender o Bolsonaro? Não, Carlos Chagas. É um direito que ele tem, né? Olha a Vera Armando, o sorriso dela. Onde torceu para o River enlouquecidamente, a consuleza do Esporte Clube Internacional. Aniversaria hoje o Dunga, viu? O treinador do teu time, velho. O Sismundo Firsternal, da Kia São Motos, um abraço a ele. A Denise Palazon, o João Carlos Bruno Torres, nosso Caçapava, que abandonou o PMDB. A Mônica Becker, o Gelson Seffel, a Carmen Lúcia Moraes, a Tanise de Voskin, a Maria Lúcia de Quadros Esperoto, tem mais alguns aqui, o Coronel Ailton Carlos da Costa, o Nilton Calil. Um abraço, aí mais a Sheila Issa Gomes, entre tantos aqui. Em nome deles, estamos saudando os aniversariantes de hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês, a nossa advogada, a Michele Fortes, a doutora Daniela Cornélio, a Mônica Leal, a Maria João Raup e a nossa deputada aí, feliz da vida, também eleita. Vai ter que administrar agora uma ponte rodoviária, né? Não tem ponte aérea, vamos fazer ponte rodoviária, Farroupilha, Porto Alegre. Quantos quilômetros? São 110. 110? É pertinho. Mas voltar todo fim de semana para Farroupilha? Com certeza. Eu tenho dois pequenos e... Tem que idade as tuas crianças? 9 e 10 anos. 9 e 10? Não, 9 e 11 anos. Eles são bem próximos, sim. Viu? Já virou política e começa a embaralhar a idade dos filhos aí. São meninos? É um casal. Um casal, como é o nome Maria deles? Luísa e João Pedro. Maria Luísa e João Pedro, parabéns aí. Obrigada. Estão felizes também com a eleição? Estão felizes. A minha filha, ela foi uma incentivadora de eu levar o projeto adiante. Hoje ela tem 11 anos e ela participa comigo em muitos trabalhos voluntários. E ela disse que a mamãe dela tinha um sonho de levar esse projeto adiante, que não faltasse medicamento para as pessoas. Legal. E isso motiva a gente vê esperança. A criança, ela tem, né, essa pureza, e eu acho que a gente tem que ter um pouquinho dessa pureza da criança. É um combustível. É verdade. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região com os nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre, a Colorada, Vera Armando. Feliz da vida, obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.